isso, né? Eu fiquei muito triste. Eu vi hoje cedo, não sabia dessa notícia, que a polícia italiana já está atrás dela. Abre aspas, temos informações de que em poucos dias ela estará presa. Fecha aspas, diz uma fonte do governo que acompanha de perto os desdobramentos do caso. Também a expectativa da cúpula da Polícia Federal. Só um detalhe, a Polícia Federal está em parceria atuando com a polícia italiana para prender a Zambelli. Tá aí, meu querido ouvinte. É triste, né, gente? Eu vou dizer um negócio. Infelizmente eu estava certo. Da Zambelli seria diferente. Foi colocada na Interpol. Não sei porque que ela foi para Itália. Se ela permanecesse nos Estados Unidos, não seria melhor? Não sei. Eu também não sei, é verdade. A gente não sabe. Não sei. Porque ela não é cidadã americana, tem cidadania italiana, né? Vanessa, triste notícia, né? Com Microfone. certeza. É uma triste notícia, Timóteo. E eu acho isso, assim, delicado. Eu não sei se é interessante falar aqui, mas eu não sei se ela não ficou nos Estados Unidos, até mesmo por preocupação com retaliações do mesmo grupo. Não sei. Eu penso isso, de verdade. Assim, diante do ciclo de rechaça moral que existe em torno da Carla Zambelli, por parte dessa pseudo-direita que se levantou, e todos os jornalistas que estão lá fora trabalham para esse grupo de pseudo-direita que rechaça moralmente seus aliados, estão todos lá na Flórida, né? Eu não sei se foi por isso que ela não ficou lá, Timóteo. Sinceramente, eu não consigo compreender. Eu imagino que, enquanto nação, fosse mais fácil. E eu não sei se ela poderia comprar uma briga, né? Porque ela ia expor muita falácia que é dita lá, caso ela ficasse e fosse deportada de lá. Eu não sei, de verdade. Eu acho que o advogado disse pra ela, ó, pra você cidadã italiana, melhor ficar lá no seu país. Eu acho que eles contaram também com a ajuda da primeira-ministra, da premier lá, Meloni, Giorgia Meloni. Agora, eu falei até ontem aqui, eu não sei se o executivo tem autonomia para decidir, para tentar ajudar a Zambelli na Itália, porque isso é uma questão do judiciário, né? Envolve a Interpol. E eu já achava difícil. Quando a Interpol colocou o nome dela na difusão vermelha, eu já achei... Agora, assim... Porque o Alan não teve o nome dele na difusão vermelha. Não teve, nem o Eustáquio teve. Mas entenda, eles não tiveram porque eles Condenação. ainda estão sendo... assim, eles estão sofrendo um processo de condenação. A gente tem alguns aí que andam até fazendo serviços de comentarista, enfim, político em vários canais, em rádios e tudo mais, que estão com prisão decretada. Mas é uma prisão preventiva, é uma prisão decretada por questão de ter participado do 8 de janeiro, de ter incitado as pessoas a estarem lá. Esses, sim, incitaram as pessoas a estarem lá, né? Esses youtubers. E eles estão com prisão decretada, mas é uma prisão que não tem condenação da justiça. Então, eles não são condenados da justiça brasileira. O que isso chama a atenção, Timóteo, é que a partir desse precedente da Carla Zambelli, será que o STF vai abrir um processo condenatório sem inquérito, sem direito de defesa, sem justiça para esses foragidos? Aí vem os juristas, os advogados e os estudiosos da lei brasileira e dizem assim: Vanessa, você está falando besteira, isso é impossível de acontecer. Será mesmo que é impossível de acontecer? Porque uma vez que essas pessoas forem decretadas à revelia, condenadas da justiça brasileira, a Interpol vai acatar. E se a Suprema Corte brasileira se unir em votação para condenar essas pessoas, uma vez que elas continuam se comunicando livremente pelas redes sociais e falando com brasileiros, inclusive cometendo crimes. Muitas vezes eu falo crimes aqui, porque o fato da pessoa ser foragida não significa que ela tenha honra por isso, apenas. Muitos estão lá fora proferindo mentira, também não é crime, mas proferindo calúnia, injúria, difamação a diversos brasileiros. E eles estão lá, certo? Então, será que esse precedente não vai fazer com que eles sejam condenados sumariamente
para que entrem na lista da Interpol? Pode ser. Existe o risco. Né? Assim, eu sei que isso... Mas o Trump vai colocar a lei Magnitsky, Vanessa, vai resolver tudo isso aí. Eu tô aguardando, já passou já acionei todos os patriotas, né, americanizados aí, no meu ex. Quem gosta de dar risada, vai lá no meu ex. Já acionei o Pitoli, já acionei a Ana Paula Henkel, já acionei também a juíza Ludmilla, que botou uma orelha do Mica, dizendo que o Moraes estava tremendo. Já acionei vários aí para que me respondam, porque até agora, nada. E eu fico sozinha aqui dizendo que não vai ter, mas é porque eu quero realmente que tenha. Eu quero pedir desculpa para vocês e eu confio muito mais neles do que em mim. Meu querido, agora, muito triste com essa notícia, viu? Isso aí é desesperador. Qual o crime da Zambelli? O negócio do hacker lá, que ela tentou se defender, tinha porte de arma. Qual o crime da Zambelli? Timóteo. Olha, você pode muito bem não gostar da Zambelli, muito bem criticá-la, você tem todo o direito e até razão em muitos momentos. Agora, ver esse negócio e achar bonito, dar risada, eu não consigo, de verdade. Ô, Timóteo, tem uma coisa interessante nesse fato da Zambelli que eu quero chamar a atenção das pessoas aqui também. Gostar ou não da Zambelli é uma opção. Eu vejo muita gente fazendo comentários sobre a Zambelli e antes faz assim, eu não gosto da Zambelli, como se fosse assim, para você comentar sobre ela, você tem que dizer que não gosta dela. Eu já faço críticas à Zambelli, como a todos os políticos brasileiros, há muito tempo, não é de hoje, né? Eu já falei aqui que não votaria nela, mas sempre admirei a Zambelli, porque ela tem um público e ela nunca foi uma pessoa exatamente assim, desonrada. Né, nas convicções, ela sempre fala com firmeza sobre os fatos, sobre o que ela faz, sobre os erros e acertos. E eu acho ela como uma pessoa muito bacana. Eu acho interessante isso dela, Timóteo, porque, de fato, ela nunca... Outra análise é que ela nunca falou de maneira pejorativa sobre ninguém. Sobre o Moraes, por exemplo, que hoje, assim, acho que o maior crime aqui no Brasil é você falar de forma pejorativa sobre o Moraes. A Zambelli nunca fez isso. Nunca xingou o ministro Moraes. Ela sempre tratou como parlamentar de falar que não está concordando com o rigor da lei que é feita, com o governo juristocrata que vivemos, mas apenas isso. Nunca foi pejorativo, nunca ouvi dela ataques pessoais, como eu já ouvi do presidente Bolsonaro, por exemplo. A Zambelli sempre teve uma postura, é isso que eu estou querendo dizer, né? Ela sempre teve uma postura para tratar dos assuntos. Nem como o Daniel Silveira, ela nunca fez. Eu nunca vi a Zambelli chegar e dizer assim, Moraes, isso e aquilo, você é um vagabundo. Eu nunca vi ela fazer isso, você já viu? Sempre foi respeitosa. Então, o que realmente está por trás da situação da Zambelli é a questão do hacker. Rapaz, é triste, complicado aí. Eu fico desapontado porque a Zambelli foi jogada na cova dos leões, sozinha, e eu acho que foi uma atrapalhação dela mesmo, claro, sabe? Que foi. Ela quis ajudar, ela vem da militância, ela quis ajudar ela queria Bolsonaro. Ajudar o Bolsonaro. Aí ela achou esse cara, aí apresentou para o Bolsonaro. Eu acredito no depoimento dela do início até o fim. Ela foi inocente. Ela foi inocente. E, por outro lado, a gente tem o grupo político que ela tentou contribuir, jogando ela mais ainda para ser destruída e ensanguentada pelos leões. É por isso que eu falo da questão dela também de ir para Itália. Não sei. 8h49. O que ela poderia ter de confronto real lá nos Estados Unidos? Confronto real, eu não sei, Timóteo, mas e se existisse um empurrãozinho para dizer que, olha, ela realmente cometeu crimes, ela puxou arma, ela isso e aquilo. Que nada, esses caras não apitam nada, pô. Esses caras não tem conversa. Eu também acho que não apita, então, mas se Estados Unidos, não, eu acho que não. O advogado disse pra ela, você é italiana, vai pra Itália que é melhor, tem a Meloni lá, e acabou, foi lá, foi isso. É melhor, Estados Unidos a gente não sabe se vai acatar ou não, e a gente não sabe, eu também não sei. Mas os Estados Unidos já tem um precedente histórico. Eu estava lendo sobre isso. Você falou para mim, eu lembro que eles não acataram. Para parlamentares, crimes políticos, com jornalistas, mesmo que sejam condenados,
Se estiverem na lista vermelha da Interpol por esses motivos, já existe uma prerrogativa norte-americana de não acatar. Então, por que ela não ficou nos Estados Unidos? Eu acho, esses caras não apitam nada. Eu sei que você tá dizendo aí que o Eduardo não gosta. Ninguém gosta. Aliás, a família Bolsonaro só gostam deles. Eles querem ver ela sangrando. Eles querem ver o Nicolas também preso. Na rede social, de eu tô com a Zambelli, mas é tudo mentira. Mas eles não apitam nada. Eles não apitam. Olha, o Bolsonaro era presidente. Eles não fizeram nada. Lá nos Estados Unidos eles não são nada também. Eu sei que eles não são nada, mas às vezes podem ser uma referência. Eles conversam com pessoas. Conversa com ninguém. Vanessa, conversam com ninguém. O Eduardo conversa com o Mickey. Tava lá em Orlando, lá no Magic Kingdom. Conversa lá com os caras das lojinhas. É isso que eles conversam. Conversa com a mulher dele, com os filhos. Ninguém. Americano só pensa em uma coisa. Sabe o que americano pensa? Nos Estados Unidos. Ele conversa com aquele bandido que depois americano também pensa em outra coisa. Do governo Trump. O cara, ele vê, porque o Eduardo é filho do Bolsonaro, do ex-presidente do Brasil, não é do Bolsonaro, filho de um ex-presidente do Brasil. Aí eles querem fazer uma lacração interna, usa o cara pra tirar uma foto, dá um oi, tudo bem, um abraço, aperta a mão e vai embora, não faz mais nada. Passou. Se o Eduardo tivesse alguma relevância, quanto tempo ele está lá em território americano, Vanessa? Quanto tempo, Evelyn? O Eduardo Bolsonaro, 2 meses? É, por aí, acho que uns 2 a 3 meses já. Mudou alguma coisa aqui para o Brasil e para a esquerda e principalmente pro Moraes? Não mudou não. Esses caras pitam nada, só bobo. É porque nós aqui no Brasil e pro afegão médio bolsonarista, que não entende nem de política brasileira, ele vê o cidadão tirando foto ou lá na Casa Branca, conversando com o assessor, visitando, ele na cabeça dele acha que aquilo é alguma coisa. Não é nada. Esses caras não apitam nada, bicho. Não apitavam nem quando o pai era presidente do Brasil, Vanessa. Nem quando o Bolsonaro era presidente, eles apitavam internacionalmente. Quanto mais agora que o próprio governo sabe que o Bolsonaro é frouxo. Você acha que o Trump, a CIA, eles não têm informação da frouxidão do Bolsonaro? Eles não têm informação. Você acha que eles não sabem das coisas? Você acha que eles não sabem quem que o Bolsonaro colocou como procurador-geral da República? Agente ligado ao Foro de São Paulo, inimigo dos Estados Unidos. E agora com esse lindo depoimento, onde a gente viu cenas fortíssimas de amor, o amor vencendo profundamente no depoimento que o Bolsonaro deu ao Moraes, agora sim, né? Já está provado que não temos nada acontecendo de anormal aqui no país. Os caras não apitam nada. E o americano está preocupado com os Estados Unidos em primeiro lugar. Segundo lugar, eles estão preocupados com os Estados Unidos também. Terceiro lugar, o americano se preocupa com os Estados Unidos. No quarto é o dólar. Acabou. E no quinto, eles mesmos. A realidade é essa. E quando eles dizem, que nem aquela deputada lá, Maria Salazar, que vai lá, uma mulher muito bonita, aquela parlamentar da Flórida. Ela vai e coloca o Eduardo, faz postagens a respeito do Brasil. Ela tá lacrando para o eleitorado dela latino. Acabou, simples. Isso ela é deputada. Ela não é uma pessoa do governo americano, do governo Trump. Ela é uma parlamentar. É como se fosse o Gustavo Geyer lá dos Estados Unidos. Exatamente. Acabou. Mandem alguma coisa? Não muda nada, teve um episódio há um tempo atrás, onde ela pegou uma foto do Alexandre de Moraes e botou no parlamento americano e falou meia dúzia de coisas lá, e aquilo foi repercutido pela classe bolsonarista. Na época eu era bolsonarista, assim, eu ainda tinha uma certa esperança no Bolsonaro e tal. Mas quando eu vi aquela cena e eu vi o alvoroço, agora vai, ele vai ser condenado, eu falei, gente, peraí. A gente tem a Erika Hilton no nosso parlamento. A gente tem a Duda, como é o nome? Salabé no nosso parlamento. A gente tem o Gustavo Geyer no nosso parlamento. A gente tem aquele outro, Bilinski, no nosso parlamento. A gente tem vários palhaços no nosso parlamento. Os americanos também possuem palhaços no parlamento. Por que vocês acham que lá também é diferente? Então, desde aquela época... E eu era rechaçada, Timóteo, quando eu dizia que aquela foto não significava nada. Porque aquilo ali é só o parlamento e ela tem eleitorado. Todos os deputados americanos que se aproximaram dessa classe política brasileira que foi para lá para salvar o Brasil, todos eles que fizeram vídeos... que fizeram todos, tanto ela como o outro, que eu esqueci o nome, são deputados que têm eleitorado latino.
Acabou. E Todos. deputado não é legislativo, não é do executivo. É simples, não E entende, não é ainda do tem judiciário. aquele que a Acabou. gente não pode se esquecer, daquele vexame. E eu acho até que o Nicolas participou desse vexame, se eu não me engano, na época, que foi a viagem que eles fizeram para fazer uma denúncia a um deputado que era brasileiro até lá nos Estados Unidos, extremamente corrupto. Na história dos Estados Unidos já tinha décadas. Eu acho que ele é o segundo... E eu pensei que você estava falando desse cara ontem Não, aqui. é o segundo parlamentar... Brasileiro. Não, é o segundo parlamentar da história dos Estados Unidos que perdeu o mandato. Ele perdeu de tão safado, corrupto e que ele era. E o povo foi para lá, os parlamentares Bia Kicis, Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, foi para lá, não foi recebido no parlamento, como eles disseram que seriam, foram na porta, um negócio bizarro. Lembra o palanque deles da imprensa, uma caixa? E assim, eu já tinha pesquisado horrível. a vida do deputado, uma vida totalmente bizarra. Assim, 2 meses depois, o cara foi retirado do parlamento americano. Ou seja, nem para pesquisar quem eles vão conversar, eles prestam. É o Jorge Santos o nome dele, se não me engano, deputado americano. Acho que o cara mais bizarro do parlamento americano. Esse é o histórico e deles quando aí. eles estavam lá, eu pesquisei a vida desse parlamentar. Eu pesquisei. Como é que viaja 10 parlamentares brasileiros e não pesquisam a vida do cara? Aí o gado olha pra mim e fala assim, Vanessa, você está torcendo contra? Não, eu não estou torcendo contra, mas como é que eu vou conversar? Vamos supor aqui, como é que eu vou conversar com alguém da Lava Jato, né, para salvar o Brasil? Não faz sentido. É verdade. Vamos lá, gente, são 8h56, solidariedade à Zambelli, viu? Aliás, solidariedade à Zambelli, ao Roberto Jefferson, ao Daniel Silveira. Cadê o Daniel Silveira? Você sabe onde está o Daniel Silveira? Você ora por ele? Ele está na cadeia desde 2023. Teve um respiro no final do ano, de não sei quantos dias, voltou para a cadeia. Eu li no Twitter, no X, que ele está financeiramente, a família, quebrados, falidos financeiramente. Há um tempo atrás, o valente advogado deles, eu esqueci o nome dele, estava pedindo Pix, porque as contas da mulher foram bloqueadas também, da Paola. Então, meu querido, e o Daniel Silveira? A Zambelli é mais uma. O Bolsonaro lembra deles? O Bolsonaro fala, alguém fala alguma coisa. Eu até às vezes me esqueço, vou dizer pra você, porque a gente esquece mesmo, a gente fala tanta coisa. E imagine a confusão nos Estados Unidos. Só pra gente encerrar esse assunto, tava lembrando, você tava falando, Vanessa. Situação americana. O caos, a esquerda voltou a promover aqueles atos criminosos de guerra em território americano, de destruição. Está acontecendo em Los Angeles, está acontecendo lá em várias cidades, vários estados. O Trump com uma dor de cabeça terrível no solo americano. Agora tem a guerra, Israel e Irã, Rússia, o pau quebrando, a situação escalando. Ele vai lá lembrar de Eduardo Bolsonaro, filho de um ex-presidente. Chega a ser engraçado. Chega assim que tá na Disney, recebeu ainda $400 mil, né? Fazendo a conversão lá de 2 milhões de reais, vai 300, quase $400 mil, não é essa conta? $400 mil, vai ficar preocupado em dar declaração, só besta, gente boba mesmo, pra não dizer outra coisa, acredita nessas coisas. Ai, o Trump, só débil mental, desculpa, tô falando a verdade, só mané acha que o Trump tá pensando no Brasil, ou alguém do serviço de inteligência, do judiciário, do governo americano estamos aqui debruçados em entender qual sanção a gente vai aplicar contra o Moraes. Sabe o que merece? As risadas pra esse pessoal aí. Aliás, merece a risada, ô Júnior. Tem uma outra musiquinha, o Desça Daí. Porque isso é conversa desse tipo de gente. Tem o Desça Daí? O Desça Daí, você tem que encontrar o Desça Daí, pô. Desça daí, seu... Desça daí, seu corno, desça daí. Conversa de corno, só
idiota. Rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.